Então, voltando aqui com a parte 2 desse vídeo, a gente parou na parte em que a princesa Diana se casa, que tudo ali depois vai desmoronando, porque ela descobre as traições do príncipe Charles, e sim, pelo que eu fiquei até impressionada, porque sempre era a princesa ali, Diana, descobrindo coisa do príncipe Charles com a Camila, não tinha de outras mulheres, de terceiras. Mas, enfim, em 1992, então, a Diana, ela se separa do príncipe Charles porque a rainha pediu para eles de fato se separarem. Depois de muitas intervenções da rainha tentando fazer com que eles não se separassem, a rainha mesmo pediu que os dois se separassem, porque foi lançado este livro do Andrew Morton e ela tinha quase certeza, a rainha Elizabeth, que tinha dedo da princesa Diana ali e de gente de dentro da coroa, que trabalhavam ali na organização, que é a coroa. Então ela pediu para os dois se separarem, e ela e o príncipe Charles acataram de imediato, que era tudo que eles mais queriam. Nesse período entre a separação e o divórcio se passaram em torno de 4 anos, e ali no dia 15 de julho de 1996, o casamento deles, do príncipe Charles e da Diana, acabou. A Diana, ela conseguiu quase tudo que ela pediu, que foi não sei quantos milhões de libras. Também que dividisse a guarda, que tivesse guarda compartilhada dos dois meninos, do William e do Harry, que ela tinha mais medo era de sofrer o que a mãe dela sofreu, não poder ver as crianças, e por pior que fosse, mas era a realidade. As crianças, elas faziam parte da família real da Inglaterra, então a família real da Inglaterra tinha grandes chances de ficar com a guarda das crianças e impor todas as suas vontades se quisesse, mas nisso eles foram bem razoáveis, deram o valor que ela pedia em dinheiro e também deram o direito dela ter um escritório separado do Charles, desde que ela bancasse as coisas dela, tanto que ela tinha uma equipe bem menor do que a do Charles, bem menor mesmo. E acabou que boa parte das pessoas que trabalhavam para ela antes não puderam mais trabalhar, uma vez que uma das coisas que ela não conseguiu, que foi o que afetou isso, ela não tinha ficado com o título de princesa real. Ela tinha o título de princesa de Gales, mas ela não era mais realeza. Então ela não teria mais direito a seguranças e não teria direito a ter, trabalhando na equipe dela, pessoas ali de dentro da realeza. O que acontece é que nesse meio tempo, antes do casamento, depois do casamento, a Diana, ela teve amores. E entre esses amores que ela teve, que foi uma das coisas que fez com que a rainha dissesse: não, vocês têm que se separar porque agora não dá mais. Até enquanto só o Charles estava com a princesa, estava com a Camila, com a Lady Camila, estava tudo certo. Vai engolindo aí. O problema é que, além do lançamento do livro do Andrew Morton e a certeza da rainha de que a Diana tinha participação nisso, a Diana deu uma entrevista falando sobre como era a vida dela ali dentro da realeza. E ela falou tanto da parte dela quanto da parte dos outros. Então ela assumia os erros dela ali. E uma coisa que ela assumia, que a família real já sabia, mas que não gostou de ter sido escancarado, foi as traições dela também para o príncipe Charles. Como o fato dela ter se envolvido com Barry Manaki em 1986, que era um guarda-costas dela. Que foi um guarda-costas que depois o príncipe Charles falou: te manda, que agora tu não pode mais ficar aqui, tu te envolveu com a minha mulher, vai-te embora. Por mais que ele não gostasse da Diana como mulher, ele também não aceitava que outras pessoas tivessem interesse nela. Mas não podia, não pode. Ela é uma boneca, ela não faz nada. Então ele, vazou com o cara dali, e até a Diana comenta que quando o Charles foi dar pra ela a notícia que o cara tinha morrido, eles estavam descendo do carro, voltando não sei da onde, discutindo. Se eu bem me lembro ali do capítulo do livro que fala sobre isso, e ele desce do carro dizendo que o cara lá tinha morrido, o guarda-costas, o amorzinho dela. E a Diana fica arrasada, porque ele não teve jeito nenhum
de contar para ela, como se não tivesse a menor importância. Algumas pessoas até dizem que o guarda-costas morreu amando da família real, assim como a princesa Diana também existe essa história, que a família real possa ter algum envolvimento nisso, mas o fato é que também existem muitos documentos da realeza relatando a proteção, mesmo depois que a Diana não era mais realeza, relatando os passo a passos da Diana para tomar cuidado com o que ela estava fazendo, porque sabiam de gente que estava visando ela para fazer algum tipo de maldade. Porque, querendo ou não, ela era mãe do príncipe herdeiro. Então, eles precisavam tomar esse tipo de cuidado com ela. Depois disso, também teve o James Hewitt, que era um professor de equitação dela. Ela tinha muito medo de andar de cavalo, porque ela já tinha caído de cavalo quando ela era mais nova, e ela ficou bem machucada. E ela resolveu depois voltar ali a ter aulas de equitação. E ele só que teve um problema. E esse cara, depois que os dois se decidiram que, não, ó, por algum motivo não ficaram mais juntos, talvez por ela ser casada ainda com o príncipe Charles, ele cedeu uma entrevista para o livro da Anna Pasternak, Anna Pasternak, o nome da mulher, sobre o envolvimento dele com a princesa Diana. Anos depois as pessoas até ficaram alegando que ele era pai do príncipe Harry, porque realmente de perfil os dois são muito parecidos. Só que o príncipe Harry também é muito parecido com o príncipe Philip, então não dá assim para saber. E também parece muito com a família da Diana. Então, como ele mais parecia ali com a família da Diana e com James Hewitt, o pessoal ficou, opa, o Harry é filho dele, não do príncipe Charles, ele não é um príncipe. No final das contas, até a família real saiu em defesa dele e disse, não, né, o Harry é nosso. O que é fato, a Diana teve envolvimento com ele, teve toda essa polêmica do príncipe Harry em cima disso, e o James Hewitt ele negou porque ele disse que se envolveu com a Diana já tinha 2 anos que o Harry era nascido. Então não tinha como ele ser pai do Harry. Ela também se envolveu com outro James, que foi o James Gilbey. Era um amigo muito próximo da Diana. E inclusive foi com este homem que teve o conhecido caso, ou conhecido escândalo Squadgate. Por que Squadgate? Porque teve o Camilla Gate, que foi o vazamento da conversa do Charles com a Camilla. E era uma conversa bem ridícula, assim, só que muito íntima dos dois. Na internet, se tu procurar, tu vai encontrar como é que os dois estavam falando um com o outro. Não tem como dizer que eles não tinham alguma coisa. Só que o príncipe Charles sabe que isso tem a ver com algum amigo da Diana, que foi algum amigo dela que fez isso. E ele foi lá e revidou. Algum amigo dele, possivelmente, foi lá e revidou. E vazou a conversa do James Gilbey com a Diana. Era uma conversa bem mais morna do que a do Charles e da Camilla. Mas não era uma conversa que uma princesa de Gales casada, né, tinha que estar tendo com alguém, principalmente por telefone. E aí ficou conhecido esse escândalo como Squadgate, por causa do esquadrão ali, os 4, enfim. Depois veio o Oliver Roaring, que era um negociante de arte, que se envolveu com a Diana em 1992. A Diana ela gostava muito de arte, para quem não sabe, foi o príncipe Charles pediu para que ela redecorasse a casa deles todinha, onde eles iam morar, que era a Frogmore House, porque o príncipe Charles também gostava muito do bom gosto dela para a decoração, ela era muito boa realmente para isso. E ela se envolveu com esse negociante de arte, o Oliver Roaring, e isso daí foi um envolvimento que teve ali meses antes do fim do casamento. O que chama a atenção é que todos esses homens eram bem mais velhos do que ela, como por exemplo esse o Oliver Roaring. Ele era 16 anos mais velho que ela. O príncipe Charles, por exemplo, era 13 anos mais velho que ela. Às vezes a impressão que passa, se tu lembra ali da Marilyn Monroe, era uma mulher que também sempre queria atenção, sempre estava em busca de atenção, e ela sempre se envolvia com homens muito mais velhos do que ela. Parece que é uma forma de cuidarem dela ao invés dela cuidar deles. No caso da Diana, ela não só queria ser cuidada, como ela queria cuidar daquelas pessoas. Ela tinha um instinto maternal. Ela sempre dizia que ela tinha muita pena do Charles.
e que ela não conseguia, ela era muito apaixonada por ele, depois de um tempo, mesmo quando não era mais apaixonada por ele, ela não conseguia deixar de ter cuidado com ele, porque ela tinha aquele instinto. Mas enfim, os dois se divorciaram, porque a Diana ela foi perdendo o encanto também com o príncipe Charles, e ela teve também amores pós-divórcio. Um dos amores dela que chama atenção e que tem também um filme da Diana, que é depois do divórcio dela, e que até aparece a icônica cena dela do dia da vingança, no dia em que saiu mais ou menos ali o anúncio, um pouco depois do anúncio do divórcio dela, o príncipe Charles deu uma entrevista para uma TV, uma rede de TV muito famosa ali da Inglaterra, e a Diana sabia que ela ia ser destruída naquele dia, com aquela entrevista. Então, o que ela fez? Ela tinha um compromisso de uma das fundações que ela ajudava, das causas humanitárias. Ela foi uma pessoa que foi muito conhecida, que virou a princesa do povo, porque apesar dela ser aristocrata, ela era uma filântropa e ela tinha um trabalho muito, muito forte. Ali, quando ninguém tinha coragem de pegar na mão de uma pessoa que tinha AIDS, ela ia lá e dava um abraço. Então, ela ajudou a quebrar esses estigmas. E nesse mesmo dia da entrevista do Charles, ela tinha um evento desse para participar. E ela chegou ali com o famoso vestido dela preto, icônico, que todo mundo ficou babando e que era a última notícia do momento. Não era a entrevista do príncipe Charles, era ela. Então ela também sempre soube como tirar o foco de cima dele. Ela, na verdade, sabia que ela tinha esse poder, porque durante o casamento deles, ele tinha muita inveja da atenção que a Diana recebia e ele não. E ela, às vezes, ela tentava se diminuir para caber ali no espaço dele, para não ofuscar tanto ele, mas não tinha como. As pessoas, elas queriam estar do lado onde a Diana ia passar, não do lado onde o Charles ia passar, e eles tiveram brigas terríveis por conta disso, porque o Charles dizia que ela fazia isso de propósito. É uma coisa que hoje a Camila, ele não tem esse problema, o pessoal respeita a Camila e tudo mais, que hoje ela é muito engajada também com as causas ali da família real, mas ela é bem na dela, ela não chama tanta atenção quanto a realeza. E isso era um problema não só com o Charles, mas com a própria rainha Elizabeth. Ela também não gostava do fato da Diana chamar mais atenção do que qualquer um deles ali. Então, a Diana já divorciada, longe de todos aqueles, achando que estava longe de todos aqueles holofotes, usou a mídia a favor dela para trazer o vestido, o dia da vingança à tona, e ela se envolveu com o tempo com o Hasnat Khan, que foi um amor que durou em torno de uns 2 anos, um romance de 2 anos, de 95 a 97. Na verdade, ela já estava separada quando ela começou a se envolver com ele, e em 97, de fato, eles dois tiveram um romance público. Ele era um cirurgião cardíaco pulmonar, mas ele era uma pessoa muito reservada. Ele era britânico-paquistanês e a Diana descrevia ele como o senhor maravilhoso. Só que eles dois terminaram porque o Khan não conseguia ver uma forma de ter uma família com ela, pela maneira como ela era tratada pela mídia. Aonde ela passava, chamava muita atenção e ele não conseguia conviver com aquilo ali. Então, mesmo gostando dela, ele terminou o relacionamento. E aí, lá em 1997, ela se envolveu com Dodi Al-Fayed, que é a pessoa que vai estar ali presente no momento da morte dela. O Hasnat Khan, que é o cirurgião, ele esteve presente no velório da Diana. Algumas pessoas não mencionam isso, mas sim, ele esteve. Ele foi lá, ele gostava muito dela, de verdade. Mas no final, a Diana ali se envolveu com Dodi Al-Fayed e ela também passou a gostar do Dodi, de verdade. E passou a vislumbrar uma vida com ele, porque ela não era mais uma realeza, porém ela continuava sendo perseguida como se fosse. Ela não tinha mais proteção de ninguém e ela se sentiu o tempo todo muito insegura. E o Dodi Al-Fayed, ele podia dar essa vida para ela, onde ele podia protegê-la da mídia, ele podia proteger ela do mundo externo. Ele nada mais, nada menos era filho do dono
do Hotel Ritz e da Harrods, que é uma loja de departamento muito famosa. Ele conheceu a Diana ainda em 1986, quando ela já estava, uns 5 anos casada. Foi numa partida de polo em Windsor. Porém, não rolou nada ali, ele só achou ela muito bonita, ficou muito interessado, mas ela era princesa de Gales, né? Deixou pra lá. Daí o pai de Dodge e a madrasta convidaram a Diana para ir pro iate deles. E inclusive a Diana estava de férias com os filhos nessa época, ela foi junto com os filhos também. E depois, como ela tinha que devolver as crianças, já que ela era guarda compartilhada, ela tinha que devolver as crianças ali para a realeza, ela seguiu a viagem sozinha com Dodge. E eles foram ter ali os dias deles só entre eles, uma programação mais romântica. O Dodge, inclusive, levou ela para Paris. Em Paris, ele mostrou um palácio que já pertenceu à família real antes e que ou ele ou o pai compraram, não sei bem. E nesse dia, dentro ali do palácio, ele deu para ela um anel, não sei bem se de noivado, mas deu para ela um anel que ela viu numa Tiffany, se eu não me engano. Sei que foi numa joalheria muito famosa em Paris. E ele depois foi lá e comprou o anel e deu para ela. E eles tiveram um dia muito bacana. E sem aquela perseguição toda de paparazzi. Só que de noite eles foram jantar no Hotel Ritz. E os paparazzis descobriram que eles estavam ali. Então eles depois resolveram sair dali, porque eles não estavam conseguindo comer em paz. O motorista do Hotel Ritz já tinha tomado umas e foi quem foi levar eles para outro lugar. Não sei precisar para onde é que eles estavam indo. E eu sei que estava a Diana, um guarda-costas, o Dodge Fayed e o motorista do Hotel Ritz, que estava podre de bêbado. E os paparazzi saíram seguindo eles. O motorista meteu o pé no acelerador, conforme o Dodge pediu. E aí o problema aconteceu, porque ele entrou num túnel. O nome do túnel é Pont de la Alma. Não sei se fala assim, é francês. E ele acabou perdendo o controle do Mercedes e deu numa pilastra ali do túnel. O carro ficou extremamente estragado. Os paparazzi, ao invés de chamarem logo a ambulância, o resgate, eles ficaram ali em volta, batendo fotos. O Dodge morreu na hora. O guarda-costas também. A Diana e o motorista ainda estavam vivos. Depois, quando chegou o resgate, levaram a Diana e o motorista para o hospital. A Diana, chegando no hospital, não sobreviveu e o motorista ficou em coma por uns 3 meses. Imagina ele acordar e descobrir que a princesa de Gales estava morta. No carro que eles, por conta do acidente, do carro que ele estava dirigindo. Enfim, o mundo perdeu uma pessoa que realmente fazia diferença, que realmente tinha algo a acrescentar. Muitos dizem que a família real teve envolvimento nisso. Se teve ou não, o fato é que o príncipe Charles foi uma pessoa que bateu o pé e disse: não, eu vou até Paris, eu vou buscar o corpo da minha ex-mulher, porque ela é mãe dos 2 meninos que estão aqui no quarto ao lado. Isso ele falando para a mãe dele, a rainha Elizabeth, que tipo, a Diana morreu e estava fazendo vista grossa, vida que segue, ela não é mais parte da realeza, não quero nem saber. E o povo ali da Inglaterra revoltadíssimo, porque ninguém dava uma posição se teria um velório ou não, o que seria feito dali para frente. E o príncipe Charles, pela primeira vez, teve o bom senso e disse: não, eu vou lá buscar. Ela é a mãe dos meus filhos, tô indo lá. Foi junto das 2 irmãs mais velhas dela fazer o reconhecimento do corpo, já saiu de lá num caixão, foi trazida foi levada para o Reino Unido e foi feito um funeral digno de realmente uma princesa, não só uma princesa, mas de um ícone que fez uma diferença no mundo. E o Elton John, a Diana, ela era muito amiga de várias personalidades, inclusive do mundo da música, que incluiu o Elton John. O Elton John, ele cantou uma música que o nome é Norma Jean,
que para quem não sabe é o nome de verdade da Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe, ela trocou o nome depois de um tempo, mas ela antes se chamava Norma Jean e depois, como ela fez muito sucesso como Marilyn Monroe, ela se registrou como Marilyn Monroe, que era o nome dela artístico. E ele fez essa música para Marilyn, com todo o jeitinho dela, levando em consideração o jeito dela, que era de uma pessoa que clamava por atenção e que tinha toda a atenção do mundo, mas no final se sentia extremamente sozinha. E era muito parecida ali com a história da Diana. E a Diana sempre foi muito comparada a Marilyn Monroe, até pelas multidões que as duas arrastavam. Então isso foi outra coisa que também me chamou muita atenção. A princesa Diana, só pra vocês terem ideia. Aí eu ajeitei meu cabelo desse jeito aqui. Todo mundo ia lá no outro dia e tava com o cabelo ajeitado da mesma forma se ela aparecesse num evento daquela forma. Aí eu pus assim, aí eu vou aparecer, eu tenho um brochinho que é assim. Vai vender aquele brochinho, pode pôr pra vender porque vai vender, todo mundo vai comprar. Então ela fez a diferença não só no mundo da moda, mas ela também fez a diferença nas atividades dela filantrópicas, como ela trouxe uma visão muito grande pro que era a AIDS, pro que realmente era a AIDS. Ela ajudou muitas crianças de rua, independente dela fazer ali parte da igreja anglicana, que era, não sei se é anglicana ou protestante, que a rainha também é tida como uma pessoa, né, a principal, a pessoa que manda e desmanda. Mas ela, independente de ser com a igreja anglicana, ou protestante ou católica, ela tentava ajudar pessoas que não tinham acesso à comida, acesso a um local para dormir, isso junto de um padre. Ela fez esse trabalho. Ela tinha uma excelente amizade com a Madre Teresa de Calcutá. Ela foi até o velório da princesa Grace Kelly, que foi alguém em quem ela se inspirou muito para conseguir se desenvolver como princesa, e representou muito bem a realeza no momento em que ninguém da realeza ali da Inglaterra estava interessado em ir. Então ela foi uma pessoa que fez a diferença no mundo, e por isso eu quis trazer esse mini documentáriozinho, mini biografia, resenha, bioresenha pra ti aqui. Eu espero que se tu gostou desse livro, daqui a pouco eu vou deixar o link ali da Amazon, onde tu pode comprar ele tanto físico quanto pelo Kindle. Eu gostei muito de ler ele online. Ele também tem na Play Livros, também posso deixar aqui se vocês quiserem. E eu espero que vocês tenham gostado, deem um curtir. E se tu ainda não é inscrito, se inscrever também no canal.